Oi, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tenho um áudio para vocês ouvirem. Eu vou colocar aqui e depois então eu vou falar. Vamos ouvi-lo, por favor. Ok, apesar de ter pedido o anonimato, mas o Cota está aqui, esteve presente no dia da independência nacional. Há aqui uma questão que deixa assim alguma pulga por trás da orelha. Onde é que foi realmente proclamada a independência da República da então República Popular de Angola? Parece que não foi no Largo 1º de Maio. Não, por trás do Sino Atlântico. E eu estava lá presente à meia-noite, por detrás do Sino Atlântico. Não como andam a divulgar que é no 1º de Maio. Não. Havia muita gente? Havia, aquilo estava cheíssimo, estava E o cheíssimo. que é que aconteceu no 1º de Maio? No 1º de Maio não havia nada, não, havia lá um blindado ali no meio, nada mais, não tinha nada lá, ninguém estava lá no 1º de Maio. Quase ninguém estava no 1º de Maio. Ninguém estava lá, e no 1º de Maio não tem nada a ver com o sítio onde se passou a independência, nada, não havia lá nada. E por que se criou esta narrativa de que a independência foi proclamada no Largo 1º de Maio? Isso é, quer dizer, fugir da realidade, né? Eles fugiram mesmo da realidade, sabe? Fugiram da realidade. O sítio é mesmo ali por detrás do Sino Atlântico e não 1º de Maio, nunca, lá não havia nada. Pode situar exatamente onde é que aconteceu, por trás do Sino Atlântico, mas hoje o que é que tem ali? Não sei se nunca mais passou por lá. Não tem nada, no Sino Atlântico não tem nada. Não tem nada de nada, não há homenagem ali para nada. Aquele foi o sítio onde eles deram a independência e desapareceram todos. Tá vendo? Na mesma meia-noite foram todos embora, aí não ficou ninguém. Ficou ao ar livre, tá vendo? Tinha mais ou menos quantas pessoas? Tinha 5 mil, 10 mil? Não, bem. Aí havia, para já a população havia muito poucos. Era mais eles do MPLA com roupa preta, tá vendo? Com roupa preta. Eram mesmo os do MPLA, os antigos guerrilheiros com roupa preta que içaram a bandeira que o Chineto proclamou no dia 11 de 1975, por detrás do Sino Atlântico. E não no 1º de Maio, como andam a divulgar aí. Muito obrigado. Nada. Obrigado eu. São todas essas atrapalhanças que caracterizam. Bem, amores, vocês ouviram aqui o áudio do mais velho. Como este, tem outros. São vários mais velhos que contam exatamente a mesma coisa que este mais velho está a contar. Eu separei apenas um dos áudios para não ficar um vídeo muito longo para vocês ouvirem. Eu me referi a isso no vídeo sobre a independência que eu fiz. E eu sempre disse que a nossa história, a história da Angola, do início da luta armada e o início da luta contra o colonialismo é completamente diferente da história que o MPLA nos apresentou. Durante os nossos anos escolares aprendemos uma coisa que ao longo dos anos vimos vendo que não e peço perdão pela redundância, que não é aquilo que nos foi contado. É preciso que a gente ouça outros interlocutores da nossa história, outras pessoas que de facto conhecem a história como ela de facto aconteceu. Porquê? Porque nós temos até a imagem de um Agostinho Neto que proclama a independência num determinado lugar com várias pessoas. Mas vocês acabaram de ouvir, e eu me referi a isso porque ouvimos alguns mais velhos que preferem não ser identificados e perfeitamente normal eles não quererem ser identificados, porque sabemos nós que em Angola quem fala a verdade merece castigo, mas que contam a nossa história de uma forma diferente. É assim como acontece, ou como aconteceu com o 27 de Maio. A história do 27 de Maio não é a história que o MPLA contou. Nós temos muitas verdades sobre a história do 27 de Maio que, infelizmente, muita gente não tem a capacidade de ir atrás para buscar mais informações sobre isso. Mas é macabra. É um dos maiores massacres da história angolana, da história africana, na verdade. E era bom que as pessoas tivessem interesse nisso. Nós não temos uma independência. Nós não temos liberdade. Um país que é uma ditadura não é um país independente. Agora não é independente. Nós expulsamos o colono branco e ficou o colono preto, que é um neocolonialista que escraviza o seu irmão, escraviza o seu povo.
Então não há uma independência no país onde as pessoas não são felizes, onde não há dignidade para se viver, onde as pessoas estão no desemprego, têm fome, onde temos 11 milhões de pessoas a comer no lixo, a passar fome, na miséria. Temos um solo, uma terra rica, rica. A nossa terra, o nosso país é rico, mas Angola é uma pobreza total, o povo angolano é pobre, é miserável. Então não existe uma independência que possa ser celebrada no dia 11, porque não temos nada para celebrar. O MPLA, nesses 49 anos, desde que ascendeu o poder, simplesmente destruiu o nosso país. Meus amores, nós tínhamos indústria. Angola tinha indústria, o branco deixou indústria. E quem é do meu tempo, quem nasceu no meu tempo e nasceu antes de mim, sabe do que eu estou a falar. Nós tínhamos várias fábricas, Vidru, Endupe, Bolama, Cipal, havia fábrica de tecidos até Stang, havia fábrica de sabão, havia fábrica de óleo, havia fábrica de borracha, de pneu, nós tínhamos indústria. E o MPLA destruiu todas essas indústrias, todas. É incrível que eles conseguiram destruir todas as indústrias. Se o MPLA quisesse fazer um país melhor, daria sequência ao trabalho que o branco deixou. Mas eles foram lá e destruíram tudo. As indústrias, as fábricas viraram armazéns para os estrangeiros. E o povo não tem trabalho. Se o João Lourenço quisesse, o João MPLA quisesse de facto fazer Angola grande, faria. Não é ir buscar mais dívidas. Não têm dinheiro para pagar salários, foram fazer mais empréstimo. Mais 400 milhões, outros 600 milhões, porque não há dinheiro para pagar os salários dos trabalhadores. Pagaram uma parte e os outros vão ter que esperar. E é assim que vivemos. Quando nós temos um país que tem um sem número de riquezas, de recursos naturais, que podiam estar a servir o povo, mas que não servem. Não entendo como é que nós temos tanta dívida, temos tantos problemas, num país que todos os dias se explora petróleo, se explora diamantes, são milhões e milhões de dólares que se vende diariamente em petróleos e diamantes, e o nosso país, e a gente só fala de petróleo. Nós temos diamante, nós temos petróleo, nós temos madeira, nós temos turmalina. Eles começaram a explorar a turmalina e não foram capazes de noticiar. A turmalina é um mineral, é uma pedra azul que parece um diamante e é mais caro que o diamante. A turmalina é uma pedra que só existe em poucos solos a nível do mundo. Eu sei que tem em Angola e tem no Brasil. Não sei se os outros países, quais são os outros países que têm. Mas é uma pedra que custa 2 vezes mais do que um diamante. E eles estão a explorar essa pedra todos os dias. Então exploram os nossos recursos naturais todos os dias e o povo é pobre. O país é pobre. O povo é miserável. E não tem dinheiro para pagar o salário. Não tem dinheiro para isso, mas tem dinheiro para irem comprar carros milionários. Tem dinheiro para irem comprar carros que não precisam. Hospitais que não têm condições nenhuma. Pessoas nos empregos, escolas sem condições. E toda hora vão pedir dinheiro emprestado. Onde colocam esse dinheiro emprestado que eles pedem, ninguém sabe. Se o MPLA quisesse reconstruir o nosso país e fazer o nosso país bom, não era ir buscar mais dinheiros. Não são acordos para irem se buscar. Era fazer acordo de tecnologia, de know-how, de desenvolvimento. Olha, vocês vão para o meu país, vou-vos dar 5 anos para explorarem isso. Vocês têm que construir essa fábrica, dar know-how, dar treinamento aos nossos locais para que eles possam treinar outros e nós desenvolvemos a nossa indústria. Vamos ajudar a reconstruir as infraestruturas, a apostar seriamente na economia, na agricultura. Você fala de diversificar a economia e coloca 1% do orçamento geral do Estado na agricultura e 4% na Casa Civil de proteção lá do Presidente da República. E você quer falar de diversificação de economia? Como é que vamos falar de independência quando temos um povo que passa fome? Quando temos um homem sentado na cadeira da presidência, que está presidente por meio da fraude e relativiza a fome? Que independência? Qual é a independência que a gente vive? Para a solução para o nosso país existe. E se vocês não têm cérebro para saber manejar, para fazer trabalhar com as soluções, chamem pessoas que tenham, porque nós jovens temos ideias e sabemos exatamente o que fazer para desenvolver o nosso país e tirar o país desse buraco. Vocês mais velhos querem se perpetuar no poder e estão a desgraçar o país. Chega! Vão descansar. Deixem outras pessoas entrarem e fazer um país diferente. Vocês já roubaram, vão viver o que já roubaram e deixem o país para que a gente tenha a oportunidade de reconstruí-lo. E mais nada. Então não temos uma independência. E a nossa história precisa de ser recontada. A nossa história precisa de ser reescrita. Porque tudo o que o MPLA contou um dia é uma autêntica mentira. Eu um dia vou escrever um livro sobre a verdadeira história da independência do nosso país.
porque a verdade precisa realmente ser contada. Fiquem na paz.